Sempre tive problema com os passos tradicionais, digamos, de esboço, tinta. Como é que eu vou repetir isso aqui, fazer de novo? Como é que eu vou conseguir transformar isso num personagem repetindo uma história em quadrinho? Eu tinha um pouco essa ideia de que seria possível você pegar o lápis num papel branco, desenhar e quando terminar o negócio está feito. Pode que ninguém goste disso, mas é uma coisa que eu descobri e eu vou atrás disso, eu vou fazer. Existe uma semelhança, digamos, superficial, assim, entre artes plásticas e quadrinhos, que é aquela coisa, a gente está lidando com imagens, então qual a diferença de um desenho do Gross para um desenho do Maurício de Souza? Quando eu era bem criança, fazia revista com ilustração, tirinha de quadrinho, matérias escritas que eu escrevia. E na época o Xerox não era uma coisa tão disponível, então só existia um que eu levava e mostrava para as pessoas viam e tal. Mas quadrinho sempre foi a minha obsessão, assim, de criança. Eu queria era copiar todos os que eu gostava e saber como é que eles faziam e tentar desenhar à mão, copiando todas as mãos dos personagens disponíveis que tinha na minha frente e tal. E aí, pensando como é que seria, eu descobri um jeito meu de fazer à mão e de não sei o que lá, essas coisas. Então, isso era uma obsessão de todos os dias, eu desenhava todos os dias e desse jeito, assim, de querer descobrir os mistérios das coisas, como é que era. Mas aí o que aconteceu é que de tanto desenhar, de tanto ficar praticando, mesmo que você comece copiando as pessoas, você acaba descobrindo as suas coisas, né? Porque você começa a descobrir, isso aqui eu gostei desse jeito aí. Como é que eu vou repetir isso aqui, fazer de novo? Como é que eu vou conseguir transformar isso num personagem repetindo uma história em quadrinho? Então, de certas coisas que eu acabei fazendo e que eu fui gostando, eu queria descobrir como é que eu conseguia fazer de novo aquilo, como é que seria possível. Não tinha muita técnica, digamos. Eu nunca trabalhei, sempre tive problema com os passos tradicionais, digamos, de esboço, tinta, apagar o lápis, fazer os balões primeiro e aquilo tudo sempre me confundia e eu achava que ficava muito duro, o desenho ficava horrível, realmente eu não gostava. Quando entrava tinta e dava errado. E eu buscava maneiras de superar isso, assim. Eu tinha um pouco essa ideia de que seria possível você pegar o lápis num papel branco, desenhar e quando terminar o negócio está feito. Daí que eu tive uma certa coragem e tal de assumir esse negócio e desenhar sem rascunho. Pegar o papel e desenhar. E isso, na verdade, me deu a segurança de fazer histórias, por causa disso, assim, de achar que, pode que ninguém goste disso, mas é uma coisa que eu descobri e eu vou atrás disso, eu vou fazer. Sabe? Então, por um lado, vem de influência, por outro lado, foi uma construção lenta e de dentro para fora também, porque eu fui aos poucos descobrindo como é que se poderia fazer e como é que... que tipo de aparência, o que ia surgir dali, assim, foi uma coisa bem gradual, assim, desde copiar, desde ficar usando canetinhas, até usar lápis, tudo isso foi se juntando para formar, no final, um estilo que eu não estava procurando como obsessão, o meu estilo, mas você acaba chegando no estilo, você não tem como, é como escrever, né, cada um tem o seu. Meu primeiro trabalho, assim, que eu considero a minha porta de entrada, foi o meu primeiro trabalho completo, assim, que eu realmente publiquei,
foi uma historinha para a revista Brigitte, que é uma historinha que eu fiz na FAU, na arquitetura, na USP, junto com um colega meu, Newton Foote. A gente se conheceu no cursinho, até antes de entrar na faculdade. Eu já sabia que ele gostava de quadrinhos, a gente se conheceu no cursinho. A gente gostava das mesmas coisas, o Will Eisner, Tintin e tal. E a revista foi um jeito de realizar o tipo de quadrinhos que a gente imaginava, assim, estava sonhando, e que não existia muito no Brasil, né? A gente estava saindo daquela coisa do pasquim, do humor. Todo quadrinho era muito voltado para o humor também, né? Você podia ter exceção, digamos, do Luiz G, que experimentava outras coisas, mas a maioria das pessoas ia para o humor, né? E a gente queria muito fazer uma história que fosse mais longa, que fosse mais criar um clima, explorar um ambiente, um lugar, alguns personagens, mas não necessariamente de humor, de fazer piada, né? E aí a revista foi um laboratório para fazer isso. Eu fiz uma historinha até longa para mim, 10 páginas. O Newton Foote criou o Bunda, que era um negão na África, aquela coisa bem colonialista, imperialista, assim, eurocentrista, assim, fazendo brincadeira com esse tipo de quadrinho e tal. Então, foi a primeira coisa, assim, de quadrinhos mesmo, que eu consegui terminar uma história, fazer o roteiro e tal. E eu já comecei em todas as frontes da revista, né? Editando, chamando autores, fazendo ilustração, diagramando, do começo ao fim. E isso é uma coisa que acabou me acompanhando, né? Eu continuei editando, continuei fazendo design, ilustração. Então, quadrinho para mim sempre teve meio misturado com essas coisas todas. Existe uma semelhança, digamos, superficial, assim, entre artes plásticas e quadrinhos, que é aquela coisa, a gente está lidando com imagens. Então, qual a diferença de um desenho do Gross para um desenho do Maurício de Souza ou do Charlie Brown? Tal. São todos, você está lidando com signos, com símbolos e desenho, e é plano, e tem a ver com impressão e tal. E eu sempre fui muito fascinado pela coisa impressa, né? Era um sonho ver um negócio meu impresso. Então, aquela coisa plana, sem volume, sem aquela coisa, sempre me fascinou, e até hoje eu adoro, assim, de fazer um trabalho, uma bagunça, depois achatar tudo e ver aquela coisa plana, assim, neutra quase. Mas, por outro lado, por essa atração por artes plásticas e conhecer artistas e começar a ver, me deu vontade também de sair um pouco disso, de fazer trabalhos únicos, de começar a pintar, de começar a desenhar e expor esses trabalhos. E aí, nesse processo, você começa a pensar que esse trabalho que eu fiz bem plano para ser reproduzido é um tipo de trabalho, mas quando você está na frente de um quadro, aquele quadro ali, ele não é só único porque ele é único e só existe aquele, ele é único porque ele é um objeto, ele tem que ter uma presença de único, ele tem que ter um porquê de você parar na frente dele e ver as texturas. Porque senão estaria impresso, poderia estar circulando como gravura, como papel, circulando, ia dar na mesma. Mas por que parar na frente de uma pintura ou de um quadro, se ele pode ser reproduzido igual? Ele tem que ter uma presença. Então, o material que você escolhe, a superfície que você está usando, então tudo isso já passa a fazer diferença, que para fazer coisa impressa já não é tanto verdade, né? Você pode usar as coisas, colar, mas o resultado final vai ser aquela coisa para baixo. E, na verdade, a pintura, esses materiais têm que pular na tua frente, ele tem que ter vida mesmo.